Hoje a gente vai mergulhar na história de um objeto que, à primeira vista, não parece nada demais, mas que esconde um poder surpreendente. Uma caneca. Simples, mas que revelou uma verdade fundamental sobre o porquê da gente se conectar com as coisas. Olha, tudo começou com uma caneca que, sinceramente, não tinha nada de especial. Era branca, simples, bem discreta, e foi justamente por isso que, no início, ninguém deu a mínima. Sabe? Parecia que o destino dela era ser só mais uma esquecida lá no fundo do armário. Então, a pergunta que fica é como é que um objeto tão banal, de repente se tornou impossível de ignorar? O segredo, e já adiantando, não estava na caneca em si, mas no jeito que as pessoas olhavam para ela. Porque, vamos ser sinceros, né? Por muito tempo, caneca era sinónimo de brinde barato. Sabe aquela coisa que a gente ganha, usa uma vez, talvez duas, e depois some no armário? A expectativa era baixíssima, para não dizer nula. Só que, ao observar as pessoas interagindo com ela, uma coisa muito curiosa começou a aparecer. Um padrão de comportamento, sabe? Quase um ritual, que acontecia toda a santa vez que alguém pegava numa caneca pela primeira vez. E esse padrão, olha só, se divide em 3 passos bem claros. Primeiro, a pessoa olha. Depois, ela dá uma viradinha, inspecionando. E por último, ela traz para mais perto. É um movimento que todo mundo faz, quase sem pensar, é instintivo. E é aí que está o ponto. É um dos poucos objetos que quase todo o mundo para observar em detalhe antes de usar. E mesmo assim, quase ninguém se dá conta do potencial gigantesco que está escondido nesse pequeno momento de atenção. E o mais interessante é que essa descoberta não foi nada planeada, não foi estratégica, não veio de um estudo de mercado complexo. A ficha caiu de forma orgânica, só de observar as reações genuínas das pessoas com a caneca na mão. E essas reações, nossa, foram muito reveladoras. Porque ninguém falava do preço, ninguém comentava o material. Os comentários eram sempre sobre a ideia por trás dela, o detalhe que ninguém esperava, a sensação que ela provocava. O foco era 100% emocional, nada prático. E quando a gente olha para os números, o padrão fica ainda mais claro. 40% das pessoas riam, 35% pediam outra na hora e 25% queriam saber onde comprar. Isso não é reação a um produto qualquer, né? Isso é reação a algo que cria uma conexão. E aí vem a parte mais louca, o grande paradoxo disso tudo. Quanto mais simples e despretensiosa a caneca parecia, mais curiosidade ela gerava. É como se a simplicidade dela fosse um convite. Aí a gente chega no ponto-chave. A caneca deu certo por um motivo muito específico. Ela não parecia um produto, ela parecia uma história. E essa pequena mudança de percepção muda tudo. Vamos ver essa diferença lado a lado. O pensamento comum, o de sempre, é que uma caneca é um brinde barato e que o material é o que importa. Mas a realidade que se mostrou foi outra. A caneca é um veículo para uma história. E o que importa de verdade é a sensação que ela provoca naqueles primeiros segundos. E é exatamente isso que a gente pode chamar de o poder de uma história. Sabe, produtos são esquecidos, são substituídos, mas as histórias, elas têm um efeito diferente, um efeito poderoso. Elas grudam na memória, elas deixam uma marca emocional. E tem até uma razão neurológica para isso funcionar assim. Quando alguma coisa é tratada como comum, como só mais um na prateleira, o nosso cérebro, que é super eficiente, entra em modo de economia de energia e ignora. Simplesmente passa batido. Agora, quando algo parece um pouquinho diferente, e a diferença pode ser mínima, super sutil, aí acontece uma coisinha mágica. O cérebro dá uma pausa. Ele desliga o piloto automático para entender o que é aquilo. E é nesse segundo, nesse piscar de olhos, nessa pausa, que tudo acontece. É nesse momento de atenção que a conexão se forma, que a decisão é tomada. Muito antes da gente começar a pensar em preço, em utilidade, em qualquer coisa lógica. Claro que, no começo, a tendência foi ignorar esse padrão. Isso é só coincidência. Foi sorte. Ou sei lá, era só um grupo de pessoas que se empolgou. Foi fácil simplesmente descartar a ideia. Até que o padrão se repetiu. De novo. Exatamente o mesmo padrão. Com pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas a reação era sempre a mesma. E, de novo, e a consistência começou a ficar impossível de ignorar. E mais uma vez, nesse ponto, já não dava mais para negar. Não era sorte, não era coincidência. Era um princípio fundamental em ação. E a grande conclusão de tudo isso é: a questão nunca foi vender uma caneca. A questão era vender um motivo. Um motivo para sorrir, um motivo para partilhar, um motivo para lembrar de algo. É isso que separa um simples objeto de uma experiência de verdade.
E o mais curioso é que essa é a parte que quase ninguém fala. Todo mundo se foca em ensinar o como fazer as coisas, o processo, a técnica, a produção, mas pouquíssima gente para discutir o porquê de alguém comprar. Qual é a motivação humana por trás daquela escolha? E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. E se aquele produto, sabe, aquele que parece ter tudo para dar certo, mas que não vende? E se o problema não for o preço, nem o design? E se, na verdade, tudo o que ele precisa for de uma história melhor?